Tudo bom, pessoal? Vamos lá? Vamos dar continuidade? Então hoje nós vamos falar sobre triângulos. Bom, na característica dos triângulos, você vai perceber que é um polígono de 3 lados. Agora, quais são os elementos desse polígono? O que a gente precisa verificar sempre em relação a esses polígonos? O que a gente precisa verificar é em relação aos vértices. Então, em relação aos vértices. Mas o que seriam os vértices aqui? Ponto A, ponto C, ponto B, os vértices da informação. Em relação aos lados, quem seriam os lados? Segmento AC, segmento AB, segmento BC. Esses são os lados. E em relação ao ângulo interno, quem são os ângulos internos? Esse pedacinho aqui, ó. O ângulo B, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C. Esses são a característica dos ângulos internos. Existem ângulos externos nessa figura? Existe. Agora, eu vou precisar olhar para eles por enquanto não, tá? Então, quando eu falo dos elementos do triângulo, as prioridades são vértices, lados e ângulos internos. Lembre-se, nós estamos falando de polígonos. Então, é figura plana. Se está no plano, é chamado de lado. Quando for tridimensional, aí nós vamos chamar de aresta. Essa diferença tem que estar bem clara para você e eu vou ficar sempre repetindo quando possível, tá? Continuando. Classificação do triângulo. Então, como que eu posso classificar esses triângulos? Em relação aos seus lados. Como assim em relação aos seus lados? Se os lados têm ou não alguma igualdade em relação ao seu tamanho. Se os lados têm o mesmo tamanho. Então, se esse fosse um lado do triângulo, esse fosse outro lado do triângulo, eles são do mesmo tamanho? Não. Ah, então tá. É uma característica. Aí se eu pego um outro terceiro lado do triângulo, aqui, outro terceiro lado, vou formar um triângulo. Esse triângulo aqui, ele tem lados iguais? Se eu pego essas figuras, eu comparo elas, vocês vão perceber que elas não são do mesmo tamanho. Então, ele não tem lados iguais. Então, em relação aos seus lados, o que eu posso dizer? Vamos verificar agora. Em relação aos seus lados, eu posso simplesmente caracterizá-los como isósceles. Isósceles tem qual característica? A característica de ter dois lados iguais. Olha lá, então esse lado e essa medida são iguais. Mas, professor, como que você sabe que são iguais? Você pegou uma régua? Não, ó, porque o tracinho, tem um tracinho aqui, um tracinho aqui. Então, eles são isósceles, tem a mesma medida. E aqui tem dois tracinhos, ó. Então, significa que dos 3 lados, 2 são iguais. Quando isso acontece, o triângulo é chamado de isósceles. E quando tem todos os lados iguais, professor? Equilátero. Equi de igual, látero de lados. Então, lados iguais. Outra característica, escaleno. Quando que um triângulo é escaleno? Quando nenhum dos lados é igual. Então, primeira coisa, classificamos a figura em relação às suas prioridades, vértices, lados e ângulos internos. E agora, em relação aos seus lados, eu posso tirar a nomenclatura. Isósceles, equilátero, escaleno. Se isósceles for, 2 lados iguais. Se equilátero for, os 3 lados iguais. Se escaleno for, nenhum lado igual. Tudo bem? Isso em relação aos lados. Continuando. Classificação em relação aos seus ângulos internos. Ó, então eu classifiquei em relação ao lado, agora o ângulo interno. O ângulo interno, se eu tiver todos os ângulos assim, ó, fechadinhos, assim como fechadinhos, significa menores que 90 graus. Lembre-se, se eu criar o 90 graus aqui é um ângulo reto, ó. Um ângulo reto, 90 graus. Aí aqui seria um ângulo reto também, ó, 90 graus. Vamos tentar desenhar ali para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então, se eu crio um ângulo de 90 graus aqui, ó, pode perceber, tá aqui, ó. Ele é menor que 90 graus. Se eu crio um ângulo de 90 graus aqui, ó, ele é menor que 90 graus. Se eu crio um ângulo de 90 graus aqui, esse ângulo ali é menor que 90 graus. Quando todos os ângulos forem menores que 90 graus,
Acutângulo. Quando um dos ângulos for maior que 90 graus, porque, olha lá, ó, se eu faço um ângulo de 90 graus aqui, ó, ficou um pouquinho fora, só um pouquinho. Se eu faço um ângulo de 90 graus aqui, perceba, esse ângulo aqui é maior. Então, quando um dos ângulos for maior que 90 graus, obtusângulo. Tá? E se o ângulo for exatamente um dos ângulos, só tem como ser um, tá? Não tem como ser mais que um. Se um dos ângulos for igual a 90 graus, então automaticamente ele recebe o nome de retângulo. Então, olha o que está acontecendo. Deixa eu limpar a figura aqui. Olha o que está acontecendo, para você entender bem o processo. Deixa eu voltar aqui. Se todos os ângulos internos forem menores que 90 graus, acutângulo. Se dois ângulos internos forem menores que 90 graus e o outro for 90, retângulo. Se dois ângulos internos forem menores que 90 graus e o outro maior que 90, obtusângulo. Tá? Essa é a característica mesmo. Em relação ao lado, ele é isósceles, dois lados iguais, equilátero, os três lados iguais, escaleno, nenhum lado igual. Acutângulo, os três menores que 90, retângulo, um dos ângulos 90, obtusângulo, um dos ângulos maior que 90. Ângulo interno, tudo bem? Triângulos especiais, vamos lá. Opa, pronto, deu certo. Um triângulo especial, tá aqui, ó. Triângulo regular e triângulo não regular. O que caracteriza o triângulo ser regular ou não regular? Regularidade significa excesso de igualdade. Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, tem todos os lados iguais. Se eu observá-lo pela questão dos lados, eu vou chamar de equilátero. Se eu observar em relação aos ângulos, são todos menores que 90 graus, então acutângulo. E como os ângulos são iguais, não é coincidência, esse ângulo vale 60 graus, esse vale 60 graus, esse vale 60 graus. Aonde a soma tem 60 mais 60 mais 60 é igual a 180, tá? Então esse triângulo tem essa característica. Todos os lados iguais, ângulos internos também são iguais. Nesse caso, ele é chamado de regular. Por que ele é regular? Porque os lados são iguais e os ângulos internos são iguais. E quando ele é não regular? Quando não caracteriza isso. Então, ó, ele tem dois lados iguais, o terceiro é diferente. Em ter certeza que ele tem dois ângulos iguais e o terceiro é diferente. Quando isso acontece, ele é não regular. Por quê? Para que ele seja regular, ele tem que ter todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais. Essa é a característica da regularidade. Continuando. Olha lá. Construção de triângulos. Aqui eu vou pegar dois modelos de construção de triângulo e vou fazer com vocês utilizando o GeoGebra. Primeira coisa, como que vai ser? Toda vez que eu falo do compasso, aqui, compasso e régua só, utilizando compasso e régua. Toda vez que eu falo do compasso, esta ponta aqui, ó, ela é chamada de ponta seca. É onde fica aquele como se fosse um alfinetezinho. É chamado de ponta seca. A ponta seca é apoiada e o compasso ele faz o risco. Você já deve ter feito isso, acredito, quando você utilizou o material. Quando você pega o compasso, coloca a ponta seca e faz o giro do compasso, ele cria uma circunferência, não é? Ele cria uma circunferência. Então, essa circunferência, ela está falando o seguinte, que do ponto C até lá tem uma distância. Do ponto C até lá tem a mesma distância. Do ponto C até lá tem a mesma distância. Independente aonde ele for na circunferência, a distância sempre será igual. Lá na frente a gente vai chamar isso aí de raio. Tudo bem? Continuando. Então a construção usando essas ferramentas, como vai ser proposta aqui?
Então, primeira coisa, ele vai utilizar a construção pegando segmentos. Então, ele vai usar sempre segmentos. E a partir dos segmentos, ele vai achar um ponto em comum. E esse ponto em comum, ele vai gerar o triângulo. Então, olha o que ele vai fazer. Vai criar um segmentozinho A. Vai pegar um segmentozinho A. Olha lá. Uma medida A, uma medida AC, uma medida BC e uma medida AB. Tá aqui, ó. Ele pegou 3 medidas. Vou fazer exatamente essa construção, ó. Guarda essa construção aqui. 4 unidades, 4 unidades, 3 unidades. Vou fazer exatamente essa construção. Com essa construção, ele vai pegar lá uma medida aqui de 4 unidades, vai abrir o compasso em 3 unidades, verificando o tamanho na régua. Essa medida que ele vai colocar do lado da régua. Deixa eu ver se ele coloca o exemplo aqui. Aqui, ó. Aqui que você vai colocar o compasso. Aqui na pontinha você coloca a ponta seca. Aqui você coloca a ponta com grafite. Então, esta medida aqui, ó, tem 4 centímetros. Essa medida é que ele vai fazer a primeira construção. Olha lá, ó. Tá aqui, ó. Primeira medida. Aí ele faz o risco. E depois ele pega outra medida que tem lá, 3, e faz a construção. Tá? Então essa é a primeira construção que daqui a pouco nós vamos fazer. A segunda construção é utilizando o transferidor para localizar um ângulo específico. Lembre-se, toda vez que eu trabalho com transferidor, isso aqui, ó, fica no centro, no ponto, no encontro entre as semirretas. O ponto comum às semirretas, que é o ângulo, né? Então esse aqui vai ser, na hora que eu construir o triângulo, isso aqui vai ser um dos vértices do triângulo. Então tá aqui, ó. Olha lá. Construiu o segmento, fez uma medidinha de arco, só que já tinha aqui feito pelo transferidor, ó. Feito pelo transferidor o ângulo de 60 graus, ó. Ele pegou a medida, aí depois fez o ângulo de 60 graus. Aí com isso, ele pegou a medida da régua e colocou o compassinho. Tá aqui o compasso, ó, com a mesma medida. Vou fazer no GeoGebra, eu acho que vai ficar um pouco mais claro, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Então, vindo aqui para o GeoGebra, nós vamos ter a seguinte informação. Segmento valendo 4 unidades, 3 unidades. Vou construir um triângulo com essas medidas. Para construir um triângulo com essas medidas, eu só simplesmente vou pegar um dos segmentos, vou arrastar para cá, colocar bem por aqui assim. Bom, na hora que eu tenho segmento de 4 centímetros, o que eu vou fazer especificamente? Agora eu vou pegar ou o de 3 ou o de 4 e vou colocar no compasso. Então vou pegar o compasso em mãos. Compasso. O que o compasso tem? Uma ponta seca e uma de grafite. Então vou pegar esse de 3 centímetros. Vou colocar o compasso utilizando a régua. A ponta seca no início do 0 e vou colocar a ponta de grafite chegando até no 3 centímetros. Tá lá. Ah, mas aqui já desenhou a figura direto. Sim, mas é isso que você vai fazer. Primeira coisa, você vai pegar na régua e vai tirar a medidinha. Tirou a medida, com o compasso aberto, aí você vai fazer o quê? Ponta seca, você vai colocar em cima do ponto para poder fazer a circunferência acontecer. Então, coloquei a ponta seca em cima do outro. Pronto, tá lá, ó. Então, o compasso fez essa abertura aqui, ó, de 3 centímetros. Só que quando eu faço a abertura de 3 centímetros, se eu rotacionar todo o meu compasso, eu consigo uma circunferência. Agora eu vou pegar o mesmo compasso e vou mudar a medida. Por quê? Porque agora eu vou fazer nesse 4 centímetros aqui. Peguei o meu compasso, coloquei a ponta seca no 0 e coloquei o lápis no 4 centímetros. Pronto, fiz a abertura. Agora eu vou para onde? Se eu coloquei 3 centímetros aqui, o 4 vai ser no outro vértice. Pronto, está lá. Então eu também vou desenhar uma circunferência. Posso desenhar uma circunferência com o meu compasso. Você percebeu que essas duas circunferências de raios diferentes, uma de raio 3, outra de raio 4, tem um ponto em comum? Na verdade, 2 pontos em comuns? Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou colocar intersecção de 2 objetos. A intersecção dessa circunferência com essa circunferência gera o quê?
o ponto H e o ponto G. Com isso, eu vou criar exatamente os triângulos possíveis, colocando segmentos AH, HB, AG, GB. Tá poluído, né? Vamos tirar algumas coisas. Vou tirar as duas circunferências. Pronto, tá aí os dois triângulos. Professor, mas lá no livro só fez um triângulo. Verdade. Ele só representou o triângulo superior aqui. Mas lembre-se, se você fechar a circunferência toda de um lado ou de outro, você vai poder criar dois triângulos, um em cima e um embaixo, em função desse lado. Tudo bem? Então pode ser construído esse triângulo ou esse triângulo utilizando essa proposta aí. Essa é a característica. Agora, se eu tiver qualquer três segmentos de qualquer medida, eu sempre produzo o triângulo. Vamos pegar fisicamente, tá? Ó, peguei um lado do triângulo, tá aqui. Peguei outro lado do triângulo, tem dois lados. Terceiro lado do triângulo, tá aqui. Tudo bem? Fazer o triângulozinho então. Opa, deixa eu diminuir um pouco aqui, pronto. Aqui, olha lá o triângulozinho feito, ó. Tá aqui. Ah, então sempre que eu quiser eu consigo montar um triângulo. Tá, vou mudar os segmentos agora. Um lado, outro lado e por fim terceiro lado. Vou montar um triângulo. Fiz. Vou até inverter aqui, só para ficar mais fácil. Fiz. Tá vendo aqui? Agora eu vou fechar o triângulo. Ó, percebeu que as pontas não se encontraram? Não é possível criar um triângulo, só se o lado fosse menor. Mas, ó, não é possível. Então, nem sempre é possível, com três segmentos, criar um triângulo. Vamos ver por essa definição aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar um dos segmentos aqui e vou diminuir, ó. Opa. Pegar um dos segmentos aqui e vou diminuir. Ó, tô diminuindo. Tô diminuindo. Tá vendo o que está acontecendo com a figura? Vai chegar uma hora que, ó, não vai existir triângulo mais. Vou aumentar então agora, ó. Aumentar, aumentar, aumentar. Ó, deixou de existir triângulo. Vou diminuir de novo, voltou a existir triângulo. Deixou de existir triângulo. Acabou o triângulo. Perceberam que não é qualquer medida que forma um triângulo? E isso utilizando segmentos, tá? Lembre-se que se eu coloco aqui as duas circunferências de volta, ó, até vou colocar uma só para vocês verem a relação de uma só. Se eu aumento ou diminuo a proposta, olha ela andando por sobre a circunferência, ó. Agora eu vou pegar ele e vou mudar a circunferência dele, vou mudar, ó. Olha lá, a circunferência aumentando e diminuindo, ó. Você viu que a circunferência passou do triângulo ali agora, ó? Vou mudar. Vou pegar outra circunferência. Vou mudar aqui, ó. Ó, circunferência aumentando, aumentando, até, ó, tá menor que o raio da circunferência. Diminuindo, 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 diminuindo. Ó, acabou. Perceberam? Então existe um critério geométrico aqui. Nesse momento, é só interessante que vocês entendam que, para que vocês construam com segmento, você vai necessariamente colocar um segmento, pegar o compasso e construir a relação, a ligação entre eles, o ponto de intersecção. Então, com segmentos é assim que você faz, tá? Agora, se eu quisesse sem segmentos, eu quisesse com a característica de segmento, segmento e ângulo, que nem está no livro, vou construir. Vamos colocar isso aqui para cima. Vamos construir aqui. Um segmento vai estar valendo
Segmento. Vamos ver que segmento que eu vou escolher aqui. Segmento. Um vai estar valendo 5. E vou fazer um outro segmento valendo 6. E agora eu quero um ângulo que esteja entre os dois segmentos, tá? Então vou arrastar primeiro um dos segmentos, escolhi o 6, tá? E vou criar um ângulo de 60 graus, que nem está no livro lá. O livro usa o transferidor. Eu vou usar o transferidor aqui que é me apresentado. O transferidor aqui ele é apresentado com a nomenclatura. Ângulo com ampliação fixa. Então, ampliação fixa. Pum. Lá está 60 graus. Então, ó, 60 graus. Defini. Então, com o transferidor eu criei esse pontinho aqui. Só que lembre-se, a grande jogada aqui vai ser você perceber que esse segmento criado vai ser uma semi-reta. Ó. Eu vou criar uma semi-reta aqui. Pronto, tá lá, semi-reta. Então, aqui, ó, 6 unidades. E para esse lado aqui vai ficar 5 unidades. Que tá aqui, ó, 5 unidades. Eu vou ter que tirar no compasso isso aqui. Vou tirar no compasso, então. Compasso. No compasso, então, ele tira exatamente 5 unidades. Coloquei a ponta seca aqui na régua, no 0. Coloquei a com grafite, no 5. E coloquei em relação ao meu ângulo. Pronto, está aqui. Então, significa que ele vem até aqui. Qual a intersecção entre o segmento de reta e a reta? Então, eu vou fazer a intersecção entre os dois. A intersecção entre o segmento de reta e a reta. É aquele ponto lá. Então, agora eu vou fazer o lado desse meu triângulo. O lado do meu triângulo vai daqui até aqui e vai daqui até aqui. Vou tirar a circunferência e vou tirar a semi-reta. Vou tirar... Pronto, tirei os dois. Então, esse triângulo aqui formado, ó, lado 6, lado 5 e ângulo de 60 graus entre os dois lados. Tudo bem? Foi o que o livro especificou, foi assim que foi feito. Tá? Vamos voltar para o livro? De volta ao livro aí. No livro, nós temos a seguinte proposta. Olha lá, ó. Olha lá do livro, ó. Ele pegou as medidas e tirou na régua para fazer com compasso. Tava lá, 4, 4, 3. Uma base aqui foi 4, ele fez lá. Depois ele riscou 3 e riscou 4. Só saiu um triângulo para cima. Agora, só o triângulo para cima que serve? Não. Se eu continuar a circunferência, eu vou conseguir um triângulo também aqui embaixo. Que foi o que aconteceu no meu desenho. Tá? Essa é a primeira proposta. A segunda proposta, ele tinha as medidas lá, ó. 6, 5 e 60 graus. Então, ele tirou 60 graus, ó. Assim que ele fez, ó, pegou 6 unidades, tirou 60 graus e em cima desse lado, ele colocou as 5 unidades com compasso. Achando um ponto de intersecção, ele fechou. Tudo bem? Essa é a construção usando compasso e régua. Ok? Então lembre-se, eu fiz o desenho de uma forma utilizando o programa, com o material físico você vai fazer assim. Só que qual a intenção, qual o objetivo? É chegar nessa proposta. Ok? E lembre-se, ele tem que dar exatamente o caminho que você tem que seguir. Porque eu poderia pegar esses 5 centímetros e colocar para cá, ó. Vai criar colocar nesse ponto o compasso com 5 para cá. Ia dar uma outra ideologia, tá? Inclusive, ó, 5 centímetros é mais ou menos isso aqui. Se eu colocasse nesse outro ponto aqui, ó, com 60 graus lá, ó lá, ele ia encostar em outro lugar, tá? Talvez não ficasse mais adequado. Então, por isso que tem uma linha de ação para resolver isso aí. Continuando, agora vamos lá para quadriláteros. Aqui, quadriláteros. Nos quadriláteros, o que vai ser mais importante a gente verificar? Quadri de 4, látero de lados. 4 lados. Bom, se eu estou falando de 4 lados, automaticamente, qualquer figura que tiver 4 lados será um quadrilátero. Quais as características? Classificação do quadrilátero. Esse quadrilátero pode ter
nenhum par de lados paralelos. Ah, e quais são os pares? Esse par e esse par, eles não são paralelos. Esse par e esse par, eles não são paralelos. Quando nenhum par é paralelo, ele só é chamado de quadrilátero. Agora, esse daqui e esse aqui, esse par, ele é paralelo. Então, ó, somente um par de lados paralelos. Esse par e esse par são paralelos. E esse não paralelos. É uma outra característica. E por fim, a característica aqui. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Tá? Essa pode ser a classificação em relação aos seus paralelismos. Com isso, até algumas nomenclaturas vão surgir. Se ele for paralelo e paralelo, paralelo e paralelo, e pode perceber que é só um par de lados paralelos. Paralelo e paralelo, só um par de lados paralelos. Nós estamos no 6º ano, então nós acreditamos que isso seja paralelo. Ele teria que dar algumas virtudes para o 7º, 8º, até 9º ano. Ele tem que dar algumas virtudes do valor dos ângulos. Ele tem que definir que os lados são paralelos. Como a gente está no 6º ano, a gente mais ou menos olhando ali, parece que isso é paralelo a isso, então só tem um par de lados paralelos, então o nome dado dessa figura é trapézio, tá? Então quando tiver um par de lados paralelos, o nome é trapézio. Continuando. Agora, se tiver esse lado paralelo a esse, e esse lado paralelo a esse, então é um par de lados paralelos. Os dois pares de lados paralelos. Quando isso acontecer, o nome da figura é paralelogramo. Professor, mas fica uma dúvida agora. Esta figura também tem um lado de par paralelos. Então é um trapézio. Concordo. Por ele ter um par de lados paralelos, na verdade ele tem dois pares de lados paralelos, mas tendo um, ele é chamado de trapézio. Ele não tem um aqui bem definido, então ele é trapézio também. Só que a gente vai trabalhar sempre na especificidade. A gente vai trabalhar sempre no detalhe. Qual é o mais detalhado? O paralelogramo. Ele tem como ser chamado de paralelogramo? Então o nome dele será paralelogramo. Mas chamá-lo de trapézio não é equívoco. Por quê? Porque esse lado é paralelo a esse. Ou por esse lado é paralelo a esse. Se eu pego essa figura, esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Então todos esses daqui são paralelogramos, só que você vai perceber que alguns nomes vão surgir. Esse daqui, como eles são paralelos e os ângulos não têm uma característica específica, ele vai ser só chamado de paralelogramo. Esse aqui, como tem lados paralelos e você percebe que tem ângulos internos iguais a 90 graus, isso aqui vai ser chamado de retângulo. Esse aqui é paralelo e parece que essa medida é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, ou seja, todos os lados são iguais, ele vai ser chamado de losango. Esse aqui, todos os lados são iguais e todos os ângulos internos iguais a 90 graus, ele é chamado de quadrado. Então, todas essas figuras aqui são o quê? Paralelogramos. Mas além de ser chamado de paralelogramo, eu posso especializar retângulo, losango, quadrado. Agora, se todo paralelogramo é um trapézio, 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 trapézio e trapézio, todos são trapézios. Quais são paralelogramos? Paralelogramo, 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 paralelogramo. Quais são retângulos? Somente esse. Quais são os losangos? Esse e esse. Ah não, até cometi um erro agora, hein? Quais são retângulos? Esse e esse também. Quais são os losangos? Esse e esse. Tá ficando confuso, né? Vou tentar detalhar um pouco mais. Mas as informações estão aqui, ó. Para ser um retângulo, ele tem que ser um paralelogramo com 4 ângulos retos, internos retos. Para ser um losango, ele tem que ser um paralelogramo, como definição, e os 4 lados congruentes, ou seja, iguais. Para ser um quadrado, ele tem que ser um paralelogramo, 4 ângulos internos retos e 4 lados congruentes. Portanto, um quadrado é um paralelogramo regular. O que é regular mesmo? Ele tem que ter lados iguais e ângulos internos iguais. Esse é o critério do quadrilátero. Ok? Com isso, vamos fazer um resuminho do processo todo,
tá? Vamos tentar fazer um resuminho aí agora. O resuminho vai ser o seguinte. Falamos de triângulos. Os triângulos, eles são definidos em relação aos seus lados. Em relação aos seus lados, quais nomes são utilizados? Isósceles, equilátero, escaleno. Pronto. Qual a característica que eles têm? Esse aqui tem dois lados iguais e o outro diferente. Equilátero, três lados iguais. Escaleno, todos diferentes. Pronto, acabou. Essa é a definição. Em relação ao lado foi. Em relação ao ângulo interno. Em relação ao ângulo, o que ele pode ser? Acutângulo, obtusângulo e retângulo. Em relação ao ângulo, pode ser esses três. Se ele for obtusângulo, todos os ângulos são menores que 90 graus. Acutângulo, obtusângulo, um dos ângulos é maior que 90 graus. Retângulo, um dos ângulos é igual a 90 graus. Tudo bem? Essa figura até ficou... Vamos forçar mais o padrão dessa figura, né? Para que ela fique com um dos ângulos maior mesmo. Pronto, tá lá. Esse ângulo aqui é maior que 90 graus. Tudo bem? Triângulo. Está relacionado aí. Continuando. Quadriláteros. E aí, os quadriláteros agora? Qual a característica do quadrilátero? Primeira coisa, para ser quadrilátero, 4 lados. Só que eu tenho os quadriláteros trapézio, que é o mais simples de todos, lados paralelos. Então, vou colocar assim, ó. A, B, C, D. Se os lados são paralelos, eu tenho que afirmar que AB, o segmento AB, é paralelo ao segmento CD. Essa é a melhor definição. O livro de vocês não está entrando nesse detalhe, mas a gente tem que lembrar que vai chegar um determinado momento que vai precisar do detalhe. Isso é ser um trapézio. Pode perceber que esse segmento e esse segmento não são paralelos, tá? Paralelogramo. Vou até mudar o nomezinho, quer colocar os mesmos, eu vou mudar. BCD, E, F, G, H. Se ele é um paralelogramo, posso definir que EF é paralelo a GH ou HG, tanto faz, e, ao mesmo tempo, EH é paralelo a FG. Tudo bem? Isso é certeza. Bom, se você for parar para observar, para ser um trapézio, ele tem que ter somente um lado paralelo. Então, por isso aqui é um trapézio. Por que isso aqui é um trapézio? Porque necessariamente eu tenho um lado paralelo. Bom, vamos melhorar a figura agora. Retângulo. Para ser retângulo, lados paralelos. Então, vou colocar exatamente o que está aqui, ó. E, F, G, H.
Mesma figura, mesmas letrinhas. Por que mesmas letrinhas? Porque essa definição vai ser idêntica a essa, ó. Vai ter a mesma definição dali. Só que o que vai mudar para ser chamado de retângulo agora? Qual a especificidade? Todas as quininhas serão 90 graus. Ângulos internos iguais. Tudo bem? Por isso que agora, quando eu falo de retângulo, eu vou ter esses ângulos internos iguais. Mas ele é um paralelogramo, então ele também é um trapézio. Tá? Continuando. Tá aqui. Losango. O losango, vou colocar as mesmas letras. E, F, G, H. Por quê? Para que a definição lá do paralelogramo seja a mesma. Tá? Agora, qual a diferença que vai acontecer no losango? Todos os lados aqui são iguais. Com certeza, esse segmento é paralelo a esse segmento é paralelo a esse. Esse é o losango. E por fim, quadrado. Qual a característica do quadrado? O quadrado, todos os lados são iguais. Todos os ângulos internos são iguais. Logo, ele é regular. Tudo bem? Então, olha o que aconteceu. É um trapézio? É. É um paralelogramo? É. É um retângulo? É. Por quê? Qual a definição do retângulo? Lados paralelos, esse lado paralelo a esse lado paralelo, e todos os ângulos internos iguais. Ele tem lados paralelos e todos os ângulos internos iguais. Então, isso aqui também é retângulo. Ele é um losango? Sim. Por quê? Porque ele tem lados paralelos e todos os lados iguais. Em resumo, como ficaria? Vamos ver se eu consigo fazer um resuminho disso aqui. Como ficaria isso aqui? Eu tenho o meu quadrado, que é um paralelogramo e que é um trapézio, e que também é retângulo, que também é losango. Então, o quadrado é um retângulo e o quadrado também é um losango. E essas três figuras, elas são o quê? Paralelogramos. E todo paralelogramo é o quê? Um trapézio. Pronto. Essa é a definição. Então, quando eu falo de um quadrado, eu posso chamar ele de trapézio, porque ele está dentro do conjunto trapézio. Agora, existem trapézios que estão aqui, ó, que não são paralelogramos. E quais é esse exemplo? O exemplo é aquele que eu coloquei, que eu só tenho dois lados paralelos. Ah, mas eu quero um trapézio que seja paralelogramo. Então, ele tem com certeza par de lados paralelos, tanto na horizontal quanto na lateral. Tudo bem? Então, essa é a característica geral dos quadriláteros. É claro que a definição principal está no livro de vocês. Aqui é só para complementar um pouco mais a ideia no quesito do todo o processo aí. Ok? Então, hoje eu vou ficar por aqui. Continuem estudando. Bons estudos para vocês e qualquer coisa estou à disposição. Até mais.